Boa tarde, telespectador. Pois o ambiente aqui no Cabo ainda é de surpresa pelo que aconteceu e também todo mundo curioso para saber como é que está essa investigação da polícia. A gente entrou em contato com a polícia hoje já. O delegado não vai se pronunciar sobre as investigações por enquanto, o delegado do caso, né? Mas só lembrando a quem está acompanhando o balanço geral, na noite da quarta-feira, o empresário João Pablo Dias, que era pré-candidato a vereador aqui da cidade do Cabo, ele foi jantar numa pizzaria que fica na avenida principal de Ponte dos Carvalhos, que é magiada pela BR-101, e, segundo testemunhas, um carro parou, 2 homens encapuzados entraram na pizzaria e começaram a atirar em direção à mesa desse candidato a pré-vereador, esse pré-candidato a vereador, que é um empresário, e aí ele foi morto. E outras 3 pessoas foram feridas, 3 jovens, 3 homens, 2 foram socorridos para o Hospital Dom Helder Câmara, 1 foi para o Hospital da Restauração. O que é que acontece? Ontem, quando a gente fazia a cobertura do fato, ontem, quinta-feira, o fato foi na mais ou menos 10h30 da noite da quarta. A gente entrevistou o que é delegado, Antônio Rezende, mas não é delegado do caso, mas que se apresentou como um amigo do empresário. E ele cogitou a possibilidade do crime ter sido por motivação política, tá? Já que o João Pablo era um empresário que era muito atuante politicamente, já tinha exercido cargos políticos e estava pré-candidato a vereador da cidade do Cabo. Então ele levantou essa possibilidade e a gente vai rever agora o que é que o Antônio Rezende falou, para poder depois eu explicar por que é que a gente está lembrando disso. Vamos ver o que é que ele falou ontem. Vamos lá. Com o vereador, como eu e Pablo e o resto do grupo dizia, o gestor Lula Cabral não tem credibilidade para gerir esses 90 milhões. Pablo defendia isso de unhas e dentes e ia para a Câmara. E lutou com toda essa situação e conseguimos que não fosse aprovado. Na saída da Câmara, a população começou a chamar alguns vereadores de ladrão, ladrão, ladrão. E na saída do Anderson Bocão, a mulher dele diz que foi mascando um chiclete, outros dizem que foi cuspindo, virou para trás, a situação que foi cuspa, foi chiclete, foi viralizado esse vídeo e todo mundo achou que foi a cuspada. Culparam o Pablo por esse vídeo. Então, quando teve da semana passada, ou retrasada, novamente o Finisa, Pablo foi para lá para defender sua cidadania, para impedir que esse cheque de 90 milhões fosse para Lula Cabral. E um vereador chamado Anderson Bocão, segundo o próprio Pablo disse, na minha casa, os lutadores contratados por Anderson Bocão deram uma surra nele ali na saída da Câmara. Inclusive ele levou um soco. E ele foi até a casa de Anderson Bocão, foi uma confusão do caramba e abafaram isso. Então isso também é uma vertente que tem que ser analisada. Como é que o cara vai para a Câmara, toma uma surra, né, endereçada de um vereador contratado segundo o Pablo, e nós temos 50 testemunhas que ouviram isso, e no final vai se achar que foi um maloqueiro que roubou, tem que se analisar tudo, não estou dizendo que seja esse o fator. Bom, você ouviu aí o delegado Antônio Rezende falando enquanto cidadão, não enquanto delegado, segundo ele como um amigo do Pablo, dizendo que o próprio Pablo, a vítima, o homem que foi morto na quarta-feira, teria dito que teria havido essa confusão na porta aqui da Câmara de Vereadores, que é onde eu estou falando agora, Câmara de Vereadores do Cabo, e que teria tido essa confusão aí com o que seria o homem de segurança do vereador Anderson Bocão. Como jornalismo, a gente tem que ouvir a outra parte, então está aqui do meu lado Anderson Bocão, que é vereador aqui do Cabo. Boa tarde, vereador, tudo bom? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Estava aqui acompanhando com a gente o que foi dito ontem, então a gente vai agora passar a palavra para o Anderson. Vereador, o senhor ouviu tudo que foi falado, né? Acho que o Antônio Rezende ele não disse assim, foi isso, mas ele levantou que isso deveria ser investigado. Então, qual é a tua versão, qual é a tua palavra com o que foi dito? Boa tarde, Eduardo, boa tarde, telespectadores do programa Balanço Geral. Um abraço para o meu amigo Hugo Esteves, né? Sou fã do seu programa, Hugo. Primeiro que o delegado, ele não é delegado da cidade do Cabo. Não tinha nada que ele está no local do crime, tá certo, para fazer ali aquilo de um palanque político. O delegado, simplesmente, ele é vereador de Carpina e ele deveria, tá certo, exercer o seu mandato lá em Carpina. Então, ele não deveria nem sequer abrir a boca para falar algo sobre o caso, porque isso ele tem que deixar por responsabilidade do delegado que está a par do caso.
ele citou algumas coisas aí que não é verdade, até porque ele não consegue provar, porque ele não estava no ambiente do fato. Falar para uma pessoa que não está mais aqui é muito fácil. Você tem que falar quando a pessoa está presente, para dar o seu contraponto, dar a sua versão, dar o seu entendimento. E isso ele não dá oportunidade porque ele se acha o pai da verdade. O delegado, na verdade, ele é um araque de político. Ele não é político, ele é um delegado licenciado de outra cidade, vereador de outra cidade, e se diz ser cidadão do Cabo, que não é. A cidade do Cabo não precisa de pessoas assim que vêm instigar a violência, que vem aqui, porque imaginemos se acontece algo com Anderson Bocão, imaginemos se acontece algo com um lutador que ele fala que foi contratado por mim. Ora, isso é uma acusação muito grave. O senhor não contratou ninguém? Vou lhe explicar ponto a ponto. Primeiro, na primeira sessão, que ele falou que a minha esposa se cuspiu ou se jogou um chiclete, na verdade ela estava do meu lado quando eu saí para ir ao meu veículo e tinha alguns manifestantes, realmente o Pablo fazia parte desse movimento, mas não estava junto com esses manifestantes e o Rezende não estava presente. Ele fala por uma coisa que ele não estava aqui. Então, simplesmente, quando eu saí com minha esposa, alguns baderneiros começaram a falar no meu ouvido, dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, e em nenhum momento eu fiquei chateado, eu me exaltei, eu fui querer agredir ninguém, e muito menos minha esposa. Ela fez um movimento de jogar um chiclete e aparentou que ela tinha cuspido no chão e realmente viralizou, porque a internet é terra sem dono. Então, agora as leis estão colocando, tá certo, um ponto final nisso. Mas, como viralizou aquilo ali, ele deu essa conotação agora que a gente acusou o Pablo, alguém tiver acusado o Pablo, nada disso aconteceu com o Pablo. Simplesmente a minha esposa, tá certo, ficou um pouco chateada e colocou uma nota no Facebook dela, dizendo que ela tinha uma profissão para zelar, que a minha esposa é psicóloga, ela é pós-graduada, ela tem uma imagem a zelar, porque minha esposa não é política, Eduardo, e telespectadores e Hugo. A minha esposa, ela não é política. O político sou eu, podem falar o que quiser de mim, eu sempre falei isso. Da minha vida pública, as pessoas podem falar o que quiserem. Agora, da minha vida pessoal, aí também eu tenho que me defender. Então, quando as pessoas falam de mim, simplesmente eu venho aqui e me defendo, como ele falou. Então, esse primeiro caso já está esclarecido. Na segunda sessão, que ele fala que teve um lutador contratado, Lúcio é um rapaz que ele circula entre os gabinetes aqui na Câmara Municipal, que aí sim pode ser provado e comprovado por vários funcionários efetivos dessa Casa Legislativa, por vários vereadores aqui dessa Casa Legislativa, que o Lúcio é uma pessoa que tem livre acesso aqui, porque ele é lutador, ele é atleta, todo mundo conhece, mas dizer que eu tenho amizade com o Lúcio, quem foi que viu o Anderson Bocão tomar um Guaraná com o Lúcio, jantar na casa de Lúcio, ele na minha casa, eu ir na casa dele, pô, a igreja com o Lúcio, eu nunca fiz nada com o Lúcio, mas eu respeito, porque ele é um munícipe que frequenta a Câmara, eu conheço ele pela história dele de atleta, ele é lutador, quem é que não conhece Lúcio aqui na cidade? E Lúcio, nesse primeiro vídeo que o Antônio Rezende falou, que ele não estava presente, fala porque ele fala de achismo, é muito engraçado isso. Nesse primeiro vídeo, o Lúcio chegou e também foi xingado pelos manifestantes de estuprador, de tarado. E nessa segunda sessão, que também foi turbulenta, eu estava conversando com alguns manifestantes ali fora, normalmente porque eu conheço aquelas pessoas que andavam com o Pablo, aqueles garotos que andam com o Pablo, eu conheço. A sessão de Garapu, outros são de outros lugares, eu conhecia, estava aqui fora da Câmara conversando. O Lúcio chegou e foi tomar satisfação com a pessoa que não foi o Pablo. O Rezende tem que falar o que vê, não é o que acha, o que outra pessoa falou. Eu falo o que eu vi. Então eu falo com propriedade, olhando aqui para você, Eduardo, olhando para vocês, telespectadores, porque eu estava presente. Isso é o fato verídico. Então ele foi tomar satisfação com aquelas pessoas que tinham xingado e realmente teve um certo atrito e teve um empurra-empurra, o Lúcio tentou socar. Eu não vi mais nada disso, porque eu entrei no carro e fui embora. Então, depois disso, aí pode ser comprovado pelo vereador Neemias, o Pablo, eu acho, aí infelizmente eu tenho que falar, eu não sei se ele estava querendo dar uma conotação política a esse caso de Lúcio, aliar esse fato à minha pessoa, correlacionar, a palavra é essa, a minha pessoa. Ele ligou para mim, Neemias, e disse: Amário, Anderson Bocão, eu posso ir aí com o Pablo na sua casa, que é mais uma mentira de Rezende, que ele fala coisa que ele não estava presente. O cara afirmar que outra pessoa foi na minha casa sem nunca ter visto isso, é uma aberração que ele faz diante dos telespectadores, diante das pessoas do Cabo. Ele só instiga a violência. Neemias ligou para mim e disse: Anderson, eu posso ir para sua casa porque Pablo quer falar com você. Eu disse: eu não tenho nada para conversar com o Pablo, porque foi Lúcio com um problema pessoal particular dele.
Não, diga a ele que eu não tenho problema nenhum com ele. Ele continua a carreira dele, eu respeito o Pablo, eu conheço ele de vista, ele me conhece. Meu Deus, eu quero ver delegado Rezende, licenciado, araque de político. Eu quero ver o delegado dizer quando foi que eu me envolvi em uma confusão, Eduardo, aqui na minha cidade. Em uma confusão. Imagine numa situação de um possível crime desse. Eu nunca nem briguei, meu irmão. Eu nunca nem me agarrei com a pessoa. Desculpa a expressão, porque eu não sei. É uma arte marcial. Eu nunca me envolvi nem em arte marcial para se agarrar com uma pessoa, nem brincando ou na prática de algum esporte que tenha... Então ele dizer que o rapaz foi socado, isso e aquilo, não existe. Outra coisa também que ele quis fazer, ele é muito bom, disse que é cidadão, que isso e aquilo, mas foi pro IML. Tá? Sobre o caso da morte do empresário. Ele foi executado na realidade, tá? Executado dentro de uma pizzaria. Tá aí ele, ó. É pré-candidato a vereador lá no Cabo, tá? E Eduardo Moura está aqui comigo, tem as informações. Eduardo Moura, de Itapissuma para o Cabo, Litoral Sul, a última informação aí para a gente continuar. Vamos lá, voltando aqui ao vivo, direto da Câmara de Vereadores aqui do Cabo de Santo Agostinho. Para quem me acompanhou, a gente estava falando sobre o que aconteceu na noite da quarta-feira, e ontem o vereador aqui do Cabo, Anderson Bocão, foi citado e ele estava aqui dando a explicação. A citação, resumindo, era que ele teria já tido problemas com a vítima e que isso deveria ser investigado. Ele já explicou aqui que a história do chiclete, a história da suposta agressão que não houve, mas deixando claro, vereador, o senhor nunca então teve problemas com o Pablo que não políticos? Mais uma vez, boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez, boa tarde, Eduardo. Obrigado aqui pela sua atenção, pela sua espera aqui. A gente sabe que tem algumas coisas também para serem colocadas aí para os telespectadores. Mas eu, Anderson Bocão, eu nunca tive nenhum problema com o Pablo. Ele nunca foi na minha casa. Eu nunca discuti com o Pablo. Eu nunca ameacei Pablo. Pablo nunca me ameaçou. Rezende, que é o Antônio Rezende, o delegado, exclusivamente querendo aparecer eleitoralmente, porque a primeira coisa que ele foi fazer, ele poderia muito bem ficar lá, confortando a família, passando uma mensagem de força, de fé, de esperança para aquela família que estava ali lutada, mas não, a primeira coisa que ele foi fazer, Hugo Esteves, foi chegar lá e gravar um vídeo para falar, para se promover em cima da desgraça da pessoa, que se dizia ser amigo dele. Eu acredito que vocês já receberam até um vídeo, Eduardo e Hugo Esteves, que o próprio Pablo é que cita o Rezende, tá certo? Que seria um possível agressor dele, mas ele nunca citou Anderson Bocão. Até porque, além de Pablo, eu nunca briguei com ninguém na minha cidade. Não tem uma pessoa, Eduardo, que vai dizer que eu briguei aqui na cidade. Quanto mais ser mandante de um crime, eu cometer um crime dessa magnitude. Agora, tem uma coisa que ele mexeu, não é numa ferida, ele mexeu com o ser humano. Ele mexeu com uma pessoa, infelizmente, que morreu, Eduardo, e telespectadores, e mexeu com a vida de uma família. Porque ontem, quando eu cheguei na minha casa, o meu filho, ele, infelizmente, a babá que toma conta dele, não viu ele brincando com outro garotinho maior de 12 anos, e ele assistiu a reportagem aqui do Balança. Ele não sabe o dano que ele causou, o trauma que o senhor causou, delegado, no meu filho, é irreparável. A sorte do meu filho é que ele tem Anderson Bocão para criá-lo, para educá-lo. Porque meu filho veio perguntar se eu era assassino, Eduardo, ontem à noite. Eu disse, não, papai não é assassino, não. E eu tenho que estar aqui me explicando. O meu advogado veio aqui, não teve mais tempo, teve que trabalhar, foi embora, porque a gente está pensando em representar contra o delegado, porque isso é calúnia. Ele não tem prova, que eu nunca agredi ninguém, quanto mais mandar ser mandante de um crime. Ele colocou isso explicitamente, citou o meu nome, Anderson Bocão, porque ele quer se promover eleitoralmente, simplesmente isso. É um político de Araque, que todo mundo já sabe os modos operantes dele, do delegado, e ele fica procurar um cenário político que lhe encaixe. Ele não vai achar, porque com mentira, delegado, não acha. Não acha. Com a verdade, politicamente falando, telespectador, já está difícil acreditar nos políticos. Tem que ser sincero, a gente tem que ser hoje coerente com a política. Está difícil acreditar em político. Imaginemos as pessoas falando só mentira. Aí é que não vai acreditar mesmo, né? Então o delegado tem que começar a ter responsabilidade no que está falando. Tá certo? Ter mais atenção no que se fala, no que se escuta, no que se pronuncia, porque o que entra pela boca não contamina, não. É o que sai, foi o que aconteceu ontem. Está lá em Mateus, não é Anderson Bocão que está falando. Isso é bíblico, delegado. Vai espiritualizar, procura a igreja. O seu histórico na nossa cidade é um histórico negativo, que o próprio Pablo já denunciara, que está aí, o vídeo está com vocês da emissora, que pode passar para o Hugo Esteves. Por favor, passa esse vídeo que está lá, a sua edição já está com esse vídeo. Mas com o Anderson Bocão não, dizer que o rapaz foi na minha casa e o caso abafou. Eu lembro de tudo. Simplesmente eu só estou aqui rebatendo o que ele falou,
Como é que eu vou abafar tudo se eu nem vi o cara? Eu nem vi Pablo, infelizmente, o rapaz que morreu, eu nem vi. Eu nem discuti, eu não participei de nada, eu não sou mandante de nada. Nada. Nenhum tipo de transtorno eu tive com o Pablo. Qual era o interesse que eu teria numa possível morte de alguém, quanto mais de um rapaz decente que era o Pablo? Você tinha contato com ele aqui? Ele tinha problema com alguém, o Pablo? O Pablo não tinha problema aparentemente com ninguém aqui na Câmara. Ele simplesmente vinha aqui com o movimento, como qualquer cidadão vem aqui. Alguns vereadores aí se exaltam, outros não. Eu, particularmente, estou bem espiritualizado. Eu não me exalto, meus amigos, com nada. As pessoas que estão agora convivendo comigo sabem que eu não me exalto com nada. Pode falar de mim, pode falar o que quiser. Chamar de político ladrão, chamar de político corrupto, chamar do que quiser, porque não vai provar. Agora, eu tenho uma família, eu tenho um filho que sofreu um trauma ontem, e eu não dormi ontem, viu, delegado, por conta disso, porque eu vi o meu filho com aquele trauma lá. A minha esposa ficou preocupada também comigo. Qual é a família que não fica preocupada com a pessoa sendo acusada de um crime que não cometeu, mais de um assassinato? É brincadeira, seu delegado. Toma mais cuidado no que fala, pelo amor de Deus, é o que eu lhe peço. Vá espiritualizar, procura a igreja. Esse é o conselho que eu dou. O apóstolo Tiago, ele pregava muito a mansidão, o amor ao próximo. Tá certo? A paz, delegado, a paz que o senhor tanto prega, não é essa que o senhor fala. Que chega nas emissoras de rádio, faz de tudo para chamar o Eduardo. O rapaz tem o que fazer, o Hugo Esteves tem o que fazer, outras emissoras têm o que fazer. Não simplesmente estar aqui querendo dar conotação política ao caso de uma coisa que é muito triste isso, usar um ser humano para se promover politicamente. Então, pelo amor de Deus, eu estou aqui como político, como Anderson Bocão, como amigo do povo, como vereador, eu estou aqui também como pai de família, viu? Estou como amigo, como munícipe, eu estou aqui para esclarecer os fatos para qualquer pessoa, seja a mídia, seja um amigo, seja um estranho. Perguntou, Anderson Bocão responde. Até porque quem não deve não teme, é simples responder a verdade, delegado, tá certo? E também eu estou à disposição do delegado, que esse sim, do cabo, o delegado do cabo, a qualquer momento, a qualquer hora, ele pode me chamar. O meu número é 8625, delegado, 1480. Há 15 anos eu tenho esse número, Eduardo. Eu não me escondo do povo, eu não minto pro povo. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho um histórico na cidade de Vitória. A gente tem altos e baixos na vida, tem altos e baixos, meus amigos, na política, mas meu histórico aqui na cidade é de sucesso porque eu venho falando a verdade com as pessoas e por isso que as pessoas me consideram. Quem está me escutando aí agora e assistindo, que são meus amigos, eles não duvidam nenhuma vírgula do que eu estou falando. Nenhuma vírgula. Agora, as pessoas que realmente não me conhecem podem até duvidar. Quando chega um delegado, ele tem propriedade, às vezes, para falar por conta do cargo, mas não tem propriedade como pessoa, não, o delegado. Porque o seu histórico já fala por si só. Então, vamos falar e se comportar com o que se fala. Porque Anderson Bocão aqui, o que fala, eu me comporto como eu venho falando. O vereador, então o senhor apoia e o senhor quer que esse crime seja investigado até a última migalha, para que tudo seja esclarecido. Obviamente, Eduardo, como qualquer cidadão, eu quero que esse crime seja esclarecido. E o delegado, por não ter se pronunciado, ele viu que o caso tomou uma proporção grande, ele vai achar os culpados. Então, cada reação tem suas consequências. As pessoas que tiraram, que ceifaram a vida do cidadão, eles vão ter que, normalmente, cumprir a sua pena. E o delegado vai achar o responsável. E aí vai desmascarar, mais uma vez, Antônio Rezende. Mais uma vez, infelizmente, felizmente, vai provar... Tá certo? Que ele vem mentindo para o povo do Cabo. Eu acho que ele mente para ele mesmo, telespectador. Porque o que ele fala, às vezes, não é nem de se acreditar. Tanta bobagem, tanta abobrinha. Araque de político, realmente. Fica procurando, anda sozinho na cidade, só anda querendo se promover com qualquer coisa, com qualquer pessoa. E fica usando o meu nome. Delegado, pelo amor de Deus, eu sou pai. Eu sou esposo, eu sou filho. Me respeite, se me respeitar como político, fala o que quiser, pegue sua rede social hoje. Me esculhambe, fala o que quiser, diga o que quiser de Anderson Bocão como político, mas pelo amor de Deus, não chegue para falar de mim, para acusar e ofender minha família, porque aí eu mereço respeito. Ainda vou lhe dar uma chance, delegado, porque o perdão é coisa de Deus. Eu não sei se o senhor tem capacidade de perdoar, delegado, mas eu tenho. Tá certo? Eu tenho capacidade. Se o senhor não tem a capacidade de pedir perdão, o senhor peça desculpa, foi mal, eu não vou fazer mais, eu me equivoquei, eu me enganei. Use o termo que o senhor quiser, delegado. Mas se retrate com Anderson Bocão, com minha família. Diga que o senhor se enganou, que eu não vou representar contra o senhor em nada. O orgulho é um dos pecados capitais muito chatos, tá certo? Muito ruim. Tá certo? E que é praticado por muitas pessoas. Então, não pratique esse pecado capital, não, que é bíblico também, que o orgulho não é coisa boa, não é de Deus. Então, deixe o orgulho de lado, use sua mídia social, faça uma nota, se retrate com minha família, esqueça Anderson Bocão, faça a nota, se retrate que o senhor falou besteira e pegue, bote para arrombar, Anderson Bocão. Fala o que quiser de Anderson Bocão, diga que Anderson Bocão é isso, que é aquilo, politicamente. Eu não vou fazer nada com o senhor.
Agora, eu já falei com o meu advogado, eu vou ter que representar contra o delegado por calúnia. E é um crime que o senhor sabe, que o senhor está falando coisa que é inverídica e eu vou provar porque o delegado vai desvendar o crime. Então, não é bom a gente entrar nesse entrave jurídico. E eu não quero isso com ele. Então, para dar o perdão a ele, eu pedir desculpa, eu aceitar, só precisa se retratar comigo, delegado, porque eu não tenho nada contra o senhor. Pelo contrário, eu até admirava o senhor enquanto não fizesse um mal desse comigo. Agora, meu filho sofrendo, a minha esposa sofrendo, a minha mãe sofrendo, ontem minha mãe ligou desesperada para mim. Eu não dormi. Agora, eu aguento pressão, delegado, mas nem todo mundo aguenta não, meu irmão. Então, tome cuidado com o que fala, pelo amor de Deus. Vereador Anderson Bocão, parabéns aí pelo posicionamento. Obrigado. Obrigado, tá? Só lembrando, Hugo, houve uma citação ontem, então hoje a gente está dando esse direito de resposta. É uma questão jornalística isso, e o que a gente espera é que o crime seja investigado, que a polícia resolva logo essa história, porque quanto mais essa coisa rende, mais a família da pessoa que morreu sofre. É com você.